tarde, turma. Tudo bem com vocês, nono ano? Espero que sim. Estão preparados para mais uma aula de geografia? Vamos que vamos, né? Deixar a preguicinha de lado e prestar atenção na aula. Então, meus amores, na aula anterior a gente viu aí sobre o continente asiático. Vimos no cenário 1 e no cenário 2 os aspectos físicos, né? A gente viu sobre o relevo, sobre a hidrografia, sobre climas, sobre vegetação do continente asiático, certo? Hoje daremos continuidade aí no cenário 3, onde a gente vai falar um pouco sobre a diversidade étnica desse continente, ok, meus amores? Lembrando que a proposta de atividade está no vídeo e algumas questões são referentes ainda ao cenário 1 e ao cenário 2, ou seja, aos aspectos físicos. Então, se vocês quiserem relembrar mais aí o conteúdo, revisar, só é acessar também na aula da semana passada, ok, meus amores? E também ler o livro, né? Do livro também tem muitas informações, ok? Então, vamos lá? Então, gente, hoje a gente vai encerrar aí o capítulo 5, né? No cenário 3, onde vem com o tema população e diversidade étnica, né? Da Ásia. E preste atenção aí no mapa, o mapa da distribuição da população asiática, né? Então, quando a gente fala assim, nessa questão de o continente asiático é o continente mais populoso do mundo, certo? Isso já não é mais nenhuma novidade, né? Porque vocês já sabem disso, né? Então, é o continente maior, né? Ou seja, mais populoso do mundo. Então, segundo os dados do ano de 2016, a Ásia apresentava aproximadamente 4.436 bilhões de habitantes. Então, a quantidade é muito grande, né? Ou seja, é uma população enorme, né? É aí o que? Cerca de 65% da população mundial que está aí no continente asiático. Então, gente, a Ásia, ela não tem assim uma tradição urbana, certo? A população ainda é o que? Predominantemente rural. Mas, desde a década de 1960, a migração do campo para as cidades aumentou muito os índices de urbanização, certo? Então, aí no início do século, calcula-se o quê? Que a população, ou seja, cerca de 2 bilhões de asiáticos vivem em cidades. Isso, o que é que pode acontecer com isso? Isso significa o quê? O aumento da pobreza, não é isso? Como vocês observam aí na imagem, né? Uma imagem aí da China, né? Então, assim, o continente asiático, ele apresenta um grande aglomerados populacionais, né? Ou seja, é um continente habitado por muita gente de vários lugares, né? Então, muita gente que deseja e busca o quê? Melhores qualidades de vida, não é isso? E por conta disso, das pessoas sempre estarem aí à procura de melhores condições de vida, melhores qualidades de vida, o que é que acaba acontecendo? A população aumenta, não é isso? Então, com isso vem o quê? Com isso vem os grandes problemas, ou seja, a população enfrenta grandes problemas por conta desse aglomerados de pessoas, né? Dessa grande população. Então, podemos citar alguns problemas aí, como a violência, o que mais? A moradia, pessoas que são obrigadas a morar em lugares inadequados, né? Isso, favelas, e também problemas ambientais, né? Isso por conta dessa aglomeração de pessoas, dessa quantidade de pessoas. Então, países como a China, essa imagem mesmo aí é da China, né? Então, países como a China e Índia, que são os países mais populosos, eles apresentam aí uma grande, como é que eu posso dizer, um grande dinamismo econômico, né? Ou seja, um grande potencial, né? E uma das razões é o quê? Exatamente o quê? Seus grandes contingentes
demográficos. Então, é isso aí. Então, como tudo que a gente já viu aqui, né, sobre o continente asiático, ou seja, envolve muita diversidade, né? Muitas coisas diferentes, diversas. Então a gente viu muita diversidade na questão do clima, muita diversidade na questão da vegetação, não é isso? Então, na questão étnica não é diferente, certo? Então vamos ver aí as regiões. Nós vamos começar aí falando na região norte, né? Ou seja, no norte do continente asiático, ocupa o quê? Ocupa ali a área da Rússia, né? Então ali houve o que? A influência dos eslavos que vieram da Europa. Os povos eslavos do cristianismo ortodoxo, que é diferente aí do cristianismo ocidental, certo? Então, e a Igreja Apostólica Ortodoxa, ela não responde ao Papa. Preste atenção, a Igreja Apostólica Ortodoxa não responde ao Papa. Ou seja, não responde ao Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, houve ali no século XI, ou seja, no início do século XI, um cisma. Então, ou seja, um cisma chamado o Grande Cisma do Oriente, onde os cristãos ortodoxos, eles se dividiam, né? Eles se dividiam aí do cristianismo ocidental. Também é chamado aí nesse movimento as igrejas latinas, que eram o quê? Que eram igrejas alinhadas com os propósitos de Roma, certo? Do hinduísmo, né, e do budismo, religiões vão o quê? Abranger aí grande parte do continente asiático por muito tempo, certo? Oeste, né, na região aí onde nós conhecemos como Oriente Médio, os povos são semitas. Ou seja, o que são semitas? Semitas são os descendentes, né, de Sem. Ou seja, é um personagem bíblico, né? Aí no livro de Gênesis, na Bíblia, né? Então, a religião que predomina aí, o Oriente Médio, e que ganha força na Idade Média para frente, é o islamismo, né? Que é uma religião que tem ganhado muita força no continente asiático, certo? Então, lembrando que o continente asiático é palco dos maiores conflitos de ordens religiosas do mundo. E temos aí o que? A disputa de terras, né? A disputa de terras aí no Oriente Médio, o que acaba gerando o quê? Conflitos árabes e israelenses, certo? Então, meus amores, compreenderam direitinho a aula? Então, eu espero que sim. Qualquer dúvida é só chamar. Agora, vocês irão realizar a correção da atividade anterior e depois da correção, realizar a proposta de atividade de hoje, ok? Que está aí também no final do vídeo. Vamos lá? Turminha, como eu falei para vocês na aula anterior, a gente viu aí os aspectos físicos, né? Isso do continente asiático. Então a gente viu aí no cenário 1 e no cenário 2 sobre o relevo, sobre a vegetação, sobre a hidrografia, certo? E vocês realizaram a atividade na página 177 e 178. Vamos lá para a correção? Acompanhe direitinho aí, por favor, a leitura do texto. Chuvas de monções causaram inundações devastadoras por todo o Paquistão em agosto deste ano, deixando uma área do tamanho da Inglaterra debaixo d'água e afetando 8 milhões de pessoas. As autoridades paquistanesas tentaram proteger 360 mil pessoas ameaçadas pelas águas na região sul, mas o volume de chuva, o maior já registrado na história do país, dificulta os trabalhos de resgate. As chuvas de monções são fenômenos naturais que acontecem de forma recorrente no Paquistão e em seus países vizinhos. Aponte o continente e a atividade econômica mais afetada por esse fenômeno. Explique também o mecanismo dessas chuvas no verão. Então, gente, sugestões de resposta. O continente, né, a Ásia, a atividade mais afetada é a agricultura, né?
O continente é a Ásia e a atividade mais afetada é o quê? A agricultura. Então, o continente, como absorve mais calor que o oceano, faz o quê? Faz com que as massas de ar, né, continentais aqueçam e subam rapidamente. E o que é que vai acontecer? Então, elas sobem rapidamente, provocando uma rajada de ventos úmidos vindos do oceano, gerando chuvas duradouras. A gente viu também isso no final do vídeo da semana passada. Segunda questão. Baseado nas imagens a seguir, comente a importância dos rios para as diferentes sociedades asiáticas. Quais são, gente? Qual é a importância desses rios? Então, aí vocês estão vendo duas imagens, né? Então, os rios são o quê? De fundamental importância para as sociedades asiáticas. Primeiro porque através deles é possível desenvolver o cultivo de arroz, acompanhando uma volumosa mão de obra, né? Além também de sua utilização como elementos que promovem a fé. Então, é utilizado, né, para essa questão da agricultura, como a gente viu na aula anterior, e também para, como vocês estão vendo aí, né, a utilização como elementos que promovem a fé. Questão 3, aí na página 178. Na Ásia das monções ocorrem ventos que durante uma época do ano sopram num sentido e em outra época no sentido inverso. Com base nessas informações, está incorreta, incorreta, viu, gente? A afirmativa de qual item? Então, está incorreta a afirmativa aí do item C, do item C. Ou seja, durante o inverno, as massas de ar continentais úmidas se deslocam para o oceano, provocando muita precipitação. Então, está errada. Questão 4. Grandes tempestades de areia ocorrem na área assinalada no mapa. Então, alcançando cidades, fechando aeroportos e provocando doenças respiratórias em larga escala. Assinale a alternativa que contém o nome dessa área e o país onde se localiza. Então, aqui é onde, gente? É Gobi, Mongólia. Vamos lá acompanhar a leitura do texto aí na questão 5. Boiar no Mar Morto, luxo sem igual. É no ponto mais baixo da terra que a Jordânia guarda seu maior segredo, o Mar Morto. Boiar nas águas salgadas do lago formado numa depressão a 400 metros abaixo do nível do mar. É a experiência mais inusitada e necessária dessa jornada, mas pode estar com os anos contados. Então, a superfície do Mar Morto tem escolhido cerca de 1 metro por ano e pode sumir completamente até 2050. Repetindo aí, gente, a superfície do Mar Morto tem encolhido, certo? Eu disse escolhido, é encolhido, cerca de 1 metro por ano e pode sumir completamente até 2050. A alta concentração salina altera uma propriedade da água pura, tornando fácil boiar no Mar Morto. Assinale a alternativa correspondente a essa alteração. Então, marca o que? A letra marca aqui a letra B, aumento da densidade. Então, gente, agora vocês irão realizar as atividades aí na página 183 a 186, que